Shalom, meus queridos irmãos, graça e paz, aqui pastor Ilmar Sater César, diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, fundamos essa instituição de ensino no Brasil em 1992 e até o ano 2019, durante 27 anos, nós tivemos aulas presenciais, formamos mais de 500 alunos pelo Brasil afora e depois de lá para cá estamos no mundo virtual. Agora as aulas são online pela nossa plataforma, nos canais do YouTube. Falamos também aqui pela Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEFE, uma igreja nova de 13 anos, na liderança e fundação do pastor Abraham Robson Ferreira. Já estamos em mais de 30 igrejas em 7 países. Eu sou pastor titular da igreja na cidade aqui de Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal. E também sou professor aqui do Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário que temos aqui na ADEFE. E também sou membro do Conselho de Educação e Cultura da nossa convenção aqui na Europa, a Comadef. Queridos, estamos estudando as aulas, estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco, Gênesis. Pentateuco tem Gênesis, tem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos ministrando as aulas do curso de Gênesis. São 9 matérias, essa é a última matéria. A matéria é chamada José e Zafenat Paneia. É a mesma coisa, né? Até 30 anos foi José. De 30 até 110 foi Zafenat Paneia, o vizir, o primeiro-ministro do Egito, o governador do Egito. Na aula passada mostramos a primeira fase da vida de José, quando ele tinha nascimento dele até mais ou menos uns 15 anos, quando ele recebeu a túnica talar de mangas compridas. Vamos ver a segunda etapa da história de José. Ele vai ter o primeiro sonho, em Gênesis 37, versículos 6 e 8. Ele vê lá um feixe, né? E vários feixes se curvando diante do feixe dele. Ele conta aquele desavisado, né? Inocente. Ele conta os sonhos para os irmãos. Os irmãos já tinham ciúme, que o pai amava mais José do que todos eles, porque era filho da Raquel. Raquel havia morrido, então ele ficou com aquela coisa com José, né? E então ele tem esse sonho, Gênesis 37, versículos 6 e 8, ele vê o feixe dele em pé e todos os outros feixes inclinados, os irmãos dele. E revoltam mais os irmãos ainda. Um segundo sonho, Gênesis 37, versículo 9 e 11, ele vê o sol, a lua e as estrelas tudo se inclinando diante dele. Aí envolveu até o pai dele, né, que seria o sol, a lua, a esposa de José e os demais tudo inclinando diante de José. Então isso aí também acabou trazendo mais ciúmes e mais ira para os irmãos. A próxima etapa é quando ele chega aos 17 anos. 17 anos está na Bíblia, Gênesis 37, 28. Depois de tanta revolta dos irmãos, por causa de sonho, por causa da capa talar de mangas comprida, a primogenitura não ser dada para os seguintes, que seria Simeão ou Levi, ou então os dois estão maculados de Judá, deu para José, que era o penúltimo filho. Aquela revolta toda fez com que José fosse lá procurar os irmãos para levar notícia do pai, trazer notícia para o pai. E eles venderam José por cabeça, por ideia de Judá. Primeiro queriam matar, Rubem não deixou. Aí Judá deu a ideia de vender. Passava uma caravana de midianitas, né? Por ali. E eles venderam José por 20 ciclos de prata para os ismaelitas e midianitas. Agora José então é escravo, ele vai para o Egito, o mercado de escravo é vendido e o comandante da guarda, Potifar, Gênesis 39, versículo 1, compra José. E ele então vai para trabalhar na casa de Potifar, ali ele começa a desenvolver suas tarefas, como diz a Bíblia que ele era um homem, Deus fazia ele com que ele prosperasse, que ele frutificasse, Deus estava naquele negócio, estava com ele, e logo depois ele se tornou mordomo da casa, e mais tarde veio a ser mordomo de todos os bens de Potifar. Então nós estamos em Gênesis 39, versículo 4. E Yahvé abençoando. Yahvé é o nome de Deus, apresentado lá no Tutmós II, no Egito, quando Moisés chegou lá no ano 1446 para libertar o povo, era Tutmés II. Ele falou: o nome de meu Deus é Yahvé, serei o que serei. Então Deus passou a abençoar a casa e o campo dele, ele se tornou mordomo de tudo. 39, versículo 5. Nós estamos em Gênesis. E as prosperidades vieram para a vida dele, Gênesis 39, versículo 7. Mas a mulher de Potifar começou a colocar o olho em José. Ela começou a querer ter relacionamento com ele. Ele fugindo e ela pelejando ali daqui. Gênesis 39, versículo 7. Ele já então está aí com seus 18 anos,
né, 19 anos, e vai por aí, e ela vai falando a ele todos os dias, ela está insistindo com ele, Gênesis 39, versículo 10, certo dia, Gênesis 39, versículo 11, ninguém estava na casa, é um dos erros de José, nós vamos ter uma aula aqui só sobre os erros de José, os 7 erros de José, e ele entrou na hora que não tinha ninguém lá, e ela atacou José, e ele não teve outro jeito, senão deixar as vestes que ele estava usando na mão dela. Gênesis 39, versículo 13. Com aquelas vestes na mão, ela esperou o marido chegar e contou para ele que ele foi atacada por José, e o marido restou fazer o quê? Lançar José na prisão. Haviam 2 prisões naquele tempo na cidade, né? Na cidade real do Egito. Seja Avares, seja Tebas, seja Táfnis, seja Mênfis. Gênesis 39, 20. Mas Potifar, que era o comandante da guarda, lançou José na prisão real. No cárcere tipo federal, melhor que tinha, top de linha. E ali, Gênesis 39, 20, José foi lançado ali, de prisioneiro e se tornou administrador, e tornou encarregado. Ele era encarregado da cadeia toda, né? Todo o cárcere real. Gênesis 39, versículo 22 e 23. Ele deve estar nessa época aqui, não se sabe quantos anos. O certo é que ele não ficou 13 anos preso de jeito nenhum, porque ele ficou na casa, virou escravo de José, de Potifar, virou mordomo de Potifar, da casa, depois virou mordomo de todos os bens de Potifar. E isso demorou no mínimo 1 ano ou 2. Então ele não ficou 13 anos em cadeia. Alguns teólogos creem que ele ficou no máximo 3, 4, 5 anos, que 2 anos a gente sabe que ele ficou. Que entre o sonho do padeiro e do copeiro, até ele sair, passaram esses 2 anos. Então 2 anos é garantido. Penso eu que ele tenha ficado aí uns 3 anos, 4, 5 no máximo na cadeia. O certo é que ele se tornou encarregado da prisão, gerente da prisão, Gênesis 39, 22 e 23. E passadas essas coisas, foram lançados lá 2 sujeitos, que também eram da corte real, que era o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, é chamado de mor. No latim, mor quer dizer chefe, o maior. Então, o sonhador mor, que era José, foi para a cadeia mor, que era a principal cadeia mais importante do Egito, e lá ele vai interpretar o sonho do padeiro mor e do copeiro mor. E ele se tornou também um prisioneiro mor, que ele dominava a cadeia, ele era encarregado da cadeia. Então José é o homem do maior, porque a mãe dele colocou esse nome dele. Você vai ser o maior, vai ser acrescentador, vai ser somado, você vai ser um homem de soma. Por isso ele prosperava, multiplicava. Porque o nome dele é esse, né? Aumentador, acrescentador. E aí chegamos no Gênesis 40, versículo 2, quando chega na cadeia o padeiro mor e o copeiro mor, tem um sonho um belo dia, não sabe quanto tempo eles passaram lá, e a interpretação dos sonhos aconteceu 2 anos, ele tinha 28 anos de idade. Quando ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, nós sabemos que o padeiro foi morto e o copeiro escapou. Gênesis capítulo 40, versículo 9 e 15, versículo 16 e 17. Nessa época aqui ele tem 28 anos, 28 anos é que ele já está aqui. Então, essa aula de hoje é a aula número 2. Nós vamos ver a trajetória de José depois que ele recebe a túnica de manga talar, com o primeiro sonho. Começamos no primeiro sonho de José e vamos até a interpretação do sonho. Começamos com o sonho, vamos terminar com o sonho, né? Então nós temos 4 sonhos da vida de José, né? E depois teve mais 2, que foram 6, né? 6 sonhos passados na vida de José. 2 sonhos de José, 2 sonhos do padeiro e do copeiro, cada um teve um, e os 2 sonhos de Faraó. Então é o homem dos 6 sonhos. Fica na paz, tchau, tchau.